Ao mesmo tempo, Jesus declarou e mostrou que é Deus. Bonito isso, né? Primeira pessoa da Santíssima Trindade, nós dissemos, creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Aí agora nós dizemos, e em Jesus Cristo, segunda pessoa da Santíssima Trindade, seu único Filho, nosso Senhor. E ele mostrou que é Deus. Um só Deus, como e com o Pai. Demonstrou isso não só pelos numerosos milagres, pela sabedoria, pela sua doutrina e pela sua própria ressurreição. Foi o conjunto. Ele mostrou que é Deus, segunda pessoa da Santíssima Trindade. Pela fé, nós acreditamos que aquele homem pobre, Jesus, humilde e aparentemente fraco, descrito pelos evangelhos, é realmente o Filho de Deus, conforme o próprio Pai o declarou no momento do batismo de João e da transfiguração. Eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia ainda em Marcos e fôssemos para o capítulo 1 primeiro. Marcos, capítulo 1, lá vou eu. Versículos do 9 ao 11. Marcos, capítulo 1, versículo do 9 ao 11. 9. Amém ou aleluia? Para mim é aleluia. Estava em Marcos já, né? Vamos lá. Ora, naqueles dias veio Jesus de Nazaré da Galiléia e foi batizado por João no Jordão. No momento em que Jesus saía da água, João viu os céus abertos e desceu o Espírito em forma de pomba sobre ele. E ouviu-se dos céus uma voz: Tu és o meu filho muito amado, em ti ponho a minha afeição. E, outro momento, vamos para Marcos agora, capítulo 9, versículo 7. Amém ou aleluia? Versículo 7, para mim, aleluia. Formou-se então uma nuvem que os encobriu com a sua sombra, e da nuvem veio uma voz: Este é o meu filho amado, ouvi-o. Isso foi na transfiguração no Monte Tabor, né? Então, 2 vezes, Deus atestou aos apóstolos que Jesus era o seu filho amado. Então, quando dizemos, já entendemos porque dizemos, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, já estamos concluindo, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. Olha lá, nasceu da Virgem Maria. Quando a Virgem Maria respondeu ao anjo Gabriel, sim, eu quero o que Deus quer. Olha imagine se Jesus poderia ser desobediente até na hora da morte, se na sua concepção Maria Santíssima disse, eu quero o que Deus quer. Faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. E ela já ficou grávida ali naquele momento. Nossa Senhora, Maria Santíssima, Maria, seja como for que você queira chamar, mas chame como católicos chamamos com carinho e respeitosamente. Ela disse sim, ela não pensou em nada. Ela obedeceu. Então, mais um motivo para a gente ser obediente. Obediente se o namoro não der certo. Obediente se tirar uma nota baixa na prova. Obediente se não tiver dinheiro para fazer uma compra. Obediente se a gente não tiver condição de qualquer coisa, de obter qualquer coisa material. Obediente se a gente perder um parente que a gente ama. Obediente se a gente separar do marido ou separar da mulher. Obediente se a gente tiver um gerente chato, né? Ou um patrão ou patroa chato, chata, né? Obedientes. Obedientes. Maria foi obediente à vontade de Deus, ao contrário de Eva. Deus disse, não comam daquele fruto, vocês podem usufruir de tudo. A Eva vai e segue um animal peçonhento. Uns dizem que era uma serpente, mas a gente não pode provar nada, que a gente não estava lá.
É uma linguagem figurada essa da serpente, tá? Então, enquanto Eva vai justamente para o fruto, que você vai ser como Deus. Onde, neguinha? Nós vamos ser como Deus, né? Mas Eva inutilmente pensou isso. Porque tudo já fazia parte deste plano de salvação. Então lá vai Eva, come do fruto proibido, acha pouco e entrega também a Adão. Então, a desobediência de Eva é justamente o inverso do que Maria faz. Enquanto Eva fecha as portas do paraíso para a gente e da vida eterna, Maria diz, sim, eu quero o que Deus quer. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. O anjo retira-se, ela engravida, ela está noiva, ela não pensa nas consequências. Porque a gente pensa, né? A gente pensa assim, não, o que é que o povo vai pensar? Ai, meu Deus, né? A gente se preocupa muito com o que o outro está pensando, né? E ela estava noiva. E ela era regida sob as leis de Moisés. Uma moça engravidasse sem casar, ela era apedrejada. Apedrejada. Então, ela não mediu esforços. Ela só ouviu a palavra. E a palavra se fez carne, como no Evangelho de João diz, e habitou entre nós. Né? Ela não mediu esforços. Ela disse sim à gravidez. Ela perturbou-se. Ela sabia que poderia ser mal interpretada pelo seu noivo, José, que eu sou devota, né? Ela podia. Ela sabia que estava exposta à pena de morte por apedrejamento, sabia. Ela sabia de tudo isso. Mas ela ignorou todas as convenções da terra e se mirou apenas para o alto. Maria olhou para o alto. Maria não olhou para o mundo, não. Porque o mundo ensurdece a gente, o mundo enlouquece a gente. Maria não quis saber disso, não. Maria quis olhar para o alto, olhar para Deus, olhar para o que Deus queria para ela. Ela queria também. Então, essa disponibilidade de Maria faz dela a nova Eva. Maria Santíssima é a nova Eva. Uma desobedeceu, a outra redimiu a humanidade dando seu sim para que a segunda pessoa da Santíssima Trindade se encarnasse entre nós. Percebem como isso é sublime? Aí os nossos irmãos evangélicos vão e dizem, podia ter sido uma qualquer. Aonde? Aonde seria uma qualquer? Eu mesmo não tinha condição de ser mãe do Salvador. Quantos anos da minha vida eu não tive que trabalhar para parar de pensar no que os outros vão pensar? Umas 3 décadas. Para poder eu parar de pensar naquilo que os outros iam pensar que eu ia fazer. Eu não teria condição. Você teria condição de dizer sim a Deus? Buft. Mesmo que isso custasse seu casamento, mesmo que isso custasse sua vida? Com certeza que não. Vamos ser sinceros. Porque não faz a gente menos digno por isso, não. Né? Mas ela aceitou. Ela disse sim, ela não quis saber de noivo, ela não quis saber de nada, ela quis saber de Deus. Que esse seja o nosso maior exemplo. Maria Santíssima. Não tem como eu não amar Nossa Senhora. Não tem como eu não amar Nossa Senhora. Aí, dando continuidade. Aconteceu o estupendo mistério da encarnação. O Filho de Deus se fez homem. E a gente vai encontrar, pegue sua Bíblia de novo. Olha, Catequizando Meu trabalha com a Bíblia, viu? Não é só crente que trabalha com a Bíblia, não. Olha. É a Bíblia toda hora, todo instante. Vamos para Lucas. Já achei Lucas, olha. Não sei vocês, mas eu tenho uma prática. Lucas capítulo 1, versículo 26 ao 38. Lucas capítulo 1, versículo 26 ao 38. Vou ler porque eu leio rápido, tá? Vamos lá. Versículos 26. Anunciação do nascimento de Jesus. Vai mudar um pouco na sua Bíblia, tá?
No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem que se chamava José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Entrando, o anjo disse-lhe: Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Perturbou-se ela com estas palavras e pôs-se a pensar no que significaria semelhante saudação. Isso eu já expliquei às minhas crianças da Eucaristia. E não custa nada dizer a vocês, porque muitas vezes a gente reza a Ave Maria, a gente ouve essa passagem do anjo dizendo Ave cheia de graça e nós não entendemos. E por que Maria se perturbou com essas palavras? Ave, ela foi um pronome extinto. É um pronome que passou com o tempo, né? Mas no tempo de Maria Santíssima, no tempo de Jesus, no tempo de Herodes, no tempo de Pilatos, né? De César, os imperadores romanos que dominavam aquela região na época, a expressão ave era a mesma coisa de chamar Quando a gente aprende a língua portuguesa, a gente aprende os pronomes de tratamento. E um dos pronomes de tratamento a reis e rainhas é alteza, majestade, né? Então, ave, no tempo de Maria, era uma saudação à realeza. Então, quando o anjo Gabriel chegou onde Maria estava e disse, Ave cheia de graça, perturbou-se Maria com essas palavras porque ela era uma camponesa, ela era pobrezinha. Ela não era princesa, ela não era rainha, materialmente falando. Ela era uma pessoa comum, como eu e você, do povo. Aí chega um rapaz resplandecente e diz, Ave cheia de graça. Ela não soube o que fazer, ficou perturbada. Por que ave, né? Só que, vamos adiante. O anjo disse-lhe, não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Deus é rei. Eis que conceberás e darás à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande e chamar-se-á Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi, e reinará eternamente na casa de Jacó. E seu reino não terá fim. Seu reino. Então, se ele saudou Maria com ave, é porque ela é rainha. Mãe de rei é rainha, não é assim? Mãe de príncipe, tanto pode ser rainha como pode ser princesa. Depende da colocação daquela pessoa na família real. Mas ele chamou Maria de ave. Ave era pronome de realeza, rainha, né? Maria perguntou ao anjo, como se fará isso, pois não conheço homem? Ela era virgem. Respondendo-lhe o anjo, o Espírito Santo descerá sobre ti e a força do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, o ente santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, até ela concebeu um filho na sua velhice. E já está no 6º mês aquela que é tida por estéril. Porque para Deus nenhuma coisa é impossível. Nenhuma. Então disse Maria, a célebre frase que só uma rainha como Maria poderia dizer. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo afastou-se dela. Então, quando a gente já rezou, creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor, né? Que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. Tá dando para clarear a sua mente, eu acredito. E eu espero de todo o meu coração que sim, porque eu me preparei muito para isso, né, hoje. Me preparei bastante para isso. Desde o início da igreja, os cristãos reconheceram essa verdade da maternidade divina de Maria. Virgem na concepção,
virgem durante o parto, que foi normal, não existia cesariana, tinha que ser normal, virgem após o parto. Então, os primeiros cristãos criam piamente na maternidade de Maria, na realeza e no poder de Deus Pai Criador do céu e da terra, que a gente professou já primeiramente. Os primeiros cristãos criam, até porque Maria Santíssima viveu muito tempo junto dessas pessoas, dando o seu próprio testemunho. Ela foi uma das grandes evangelizadoras que ajudou bastante dentro das limitações dela, porque a mulher não valia nada naquele tempo, mas em se tratando da mãe de Jesus e de uma rainha, a palavra dela tinha muito peso, porque ela acompanhou a vida de Deus na terra. Ela ensinou Deus a falar, ela ensinou Deus a andar, ela ensinou Deus a sentir sentimentos nobres, né? Ela ensinou a Deus o que significa compaixão, porque era um menininho que precisava crescer e cumprir sua missão como segunda pessoa da Santíssima Trindade. Então, Maria, ela simplesmente, ela foi uma das grandes evangelizadoras na igreja primitiva. E mais tarde, ela foi definida solenemente no Concílio de Éfeso no ano 431, ministério intimamente ligado ao dia da encarnação do Filho de Deus. Então, esse Concílio de Éfeso, até o dia 25 de março, nós celebramos. Se você tiver curiosidade aqui no canal, você vai ver que tem um vídeo lá que eu falo do dia 25 de março, dia da encarnação do Divino Verbo. A gente deve isso ao Concílio de Éfeso, tá? Essa reverência ao dia da encarnação do Verbo. Mas é também mãe da igreja. E por que Maria é mãe da igreja? Porque ela foi uma das que teve lá na frente, na linha de frente, na evangelização. Porque uma coisa é o apóstolo pregar e outra é a mãe de Jesus, que foi testemunha desde a concepção, dizer quem foi Jesus. Então ela é mãe da igreja, do povo de Deus. Apesar desta dignidade, mãe e virgem ao mesmo tempo, protetora materna e rainha do povo de Deus, ela não está longe de nós e nunca estará. Agora, conecte-se com ela. Conecte-se com ela. Sua fé, humildade, seu trabalho de ajuda ao próximo, qualquer pessoa pode imitar. Na Ave Maria, nós recordamos o mistério da maternidade divina, pela repetição das palavras proferidas pelo anjo e por Isabel. Isabel, quando ela visita, ainda em Lucas, Isabel vai e diz a seguinte palavra: Maria vem, no versículo 39 ainda do capítulo 1. Naqueles dias, Maria se levantou e foi às pressas às montanhas, a uma cidade de Judá. Entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel. Ora, apenas Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança estremeceu no seu seio. E Isabel ficou cheia do Espírito Santo e exclamou em alta voz: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. De onde me vem a honra de vir à minha casa a mãe do meu Senhor e Salvador? Eu ri um pouquinho hoje porque eu brinquei com meu cunhado sobre isso, viu? Eu perguntei a ele de onde me vinha a honra. Ele ainda não tinha vindo da minha casa. Aí eu parafraseei Santa Isabel, não zombando dela, claro, né? Que eu jamais zombo de santos nenhum, né? Mas eu disse, de onde me vem a honra? Lembrei logo dessa passagem, né? Então, a Ave Maria, ela é composta da saudação do anjo Gabriel e de Santa Isabel. Maria é mãe da igreja. Maria jamais poderia estar excluída da nossa profissão de fé, do creio em Deus Pai, do credo. Jamais, né? Então, entendida mais uma parte do credo, né? Então, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria.
padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Será que vem por aí nessa meditação, hein? Vamos juntos, né? Me perdoem se eu leio um pouco, porque a gente precisa de um norte para passar para vocês, tá? Algumas coisas eu leio, outras saem do coração mesmo. Por que os inimigos procuravam matar Jesus? Por que será que os inimigos procuravam matar Jesus? Tem a resposta aqui. Porque ensinava o contrário do que eles praticavam. Era tudo um bando de sepulcro caiado, como Jesus falou. Eles praticavam uma coisa e eram totalmente outra. Eles não tinham nenhuma virtude teologal. Era tudo fachada. A lei de Moisés, ela serviu mais como algo para botar rédeas nas pessoas, mas não professar nenhuma fé. Servia mais para intimidar, para jogar as pessoas aos tribunais e condená-las, do que mesmo para exaltar o poder do Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Era isso que eles faziam na época, os inimigos de Jesus. A sua vida honesta, pura, livre e autêntica incomodavam-os com um espinho na consciência e funcionava como uma acusação constante ao procedimento deles. Então, Jesus não fazia nada para se amostrar. Jesus era aquilo. Filho da Virgem Maria, exemplo de humildade, de obediência, de santidade, de retidão e de todas as virtudes que você conseguir ter em sua mente, Jesus era. Mas era na autenticidade, ele era aquilo. Só que isso incomodava os inimigos de Jesus, porque, como eu disse outrora, eles só sabiam impor a lei de Moisés, explorar as pessoas e, de certa forma, mantê-las escravas, não diferente de quando viviam no Egito. Não diferente. A lei de Moisés, ela era apenas para castrar. Não existia ali uma fé, uma devoção a Deus. Não. Era para impor. Nós somos a elite, nós somos os donos da lei e vocês são nossos vassalos. Vocês são um nada, né? E quando eles viram que Jesus não tinha nada daquilo e, ao contrário, estava abolindo um monte de coisa da lei de Moisés e mostrando com atitudes o que era que realmente Deus queria de nós, começou a incomodar. Começou a incomodar pelo lado político, porque levaram Jesus como uma pessoa que era uma reacionária, que ia causar uma rebelião e que ia destroná-los dos poderes deles. E isso não era a missão de Jesus. Mas eles, no materialismo, na ganância, na superficialidade deles, na mediocridade deles, achavam isso de Jesus. Então, eles eram inimigos de Jesus por tudo isso, né? E eles odiavam Jesus por inveja. O invejoso, ele quer ser você, mas ele não consegue ser você. Porque o invejoso, ele tem um ego tão em eminência. O invejoso, ele é tão egoísta que ele não consegue ter humildade de dizer, eu quero me espelhar naquela criatura. Não, ele quer ser aquela criatura. E como ele não consegue ser aquela criatura, ele se torna um oponente daquela criatura. É assim que o invejoso vive. Ele não quer uma coisa que você tem, ele quer o que você é. E o que você é, no lugar dele valorizar e dizer, puxa, que pessoa legal para eu continuar a caminhada, não, ele diz, detesto, porque eu queria ser e não sou, e eu não quero segui-lo. Começa o despeito. Daí. Não foi diferente com eles, não. Com os inimigos de Jesus. A bondade de Jesus e seus ensinamentos atraíam multidões. Enquanto eles repeliam o povo com a lei de Moisés, mas a parte da opressão, porque a lei de Moisés, ela era uma lei justa, né? Mas ela tinha
partes das punições. Então, eles só aproveitavam a lei de Moisés para punir. E isso vai oprimindo. Quando você tem um discurso que é só de encostar o outro na parede, cobrar do outro, intimidar o outro, você repele o outro da sua vida. Você faz com que o outro sinta medo de você. Já com Jesus não era assim. As pessoas eram cheias de medo dos fariseus, dos doutores da lei, né? E eles também tinham medo de perder o prestígio religioso e político. Então, volto à fala de antes. Eles começaram a enxergar Jesus como não como um libertador espiritual, como alguém que tira as escamas dos olhos, como São Paulo tirou as dele. Não, eles achavam que Jesus queria destroná-los. Como se o reino de Jesus fosse desse mundo, que passa, né? Ligeirinho, porque passa. Muito rápido, né? Mas eles achavam na mentezinha deles pequenininha, né? Nem do tamanho dos meus pintinhos que eu crio não era. Não era, de jeito nenhum, né? Então, por isso eles resolveram matar Jesus. Olha, ele está incomodando a gente. Estou me sentindo incomodado com ele. Vamos matá-lo. Vamos dar um jeito de matá-lo. A gente precisa se livrar desse homem. Porque ele vai provocar uma revolução. As pessoas vão tirar a gente do nosso trono, vão dar o trono a ele, vão dar o poder a ele, o poder material a ele. E como vamos entrar em guerra, muitos podem morrer. É melhor que um morra e que todos os outros sobrevivam, porque se todos morrerem, quem serão nossos escravos? Não eram mais do faraó, eram agora dos doutores da lei, porque tinham a lei na mão, né? E hoje em dia ainda existe muito doutor da lei que, porque ocupa um cargo, porque ocupa uma determinada posição, seja ela dentro da igreja, seja ela num local de trabalho, num ambiente corporativo, detém o poder, aí já quer impor. E qualquer pessoa que ouse trazer uma ideia mais ousada, ser uma pessoa mais austera naquele ambiente, incomoda. Então aquela pessoa ela tem que ser cortada dali, porque o ego é tão inflado que não permite. Tem que ser a pessoa e seu ego só. Não pode haver outra pessoa, né? Então, eles resolveram matar Jesus. Por isso ficaram muito contentes quando Judas Iscariotes, porque existiam 2 Judas, tá, gente? Iscariotes, que foi o traidor, e Tadeu. Tadeu continuou a missão, tá? Depois que Jesus ascendeu ao céu. Muita gente confunde os bichinhos, mas não tem nada a ver, viu? Era Judas, filho de Iscariotes, Simão Iscariotes, esse é o traidor, e Judas Tadeu, que não tinha nada a ver, tá? Era até primo de Jesus, São Judas Tadeu. Não era irmão, como os protestantes falam, não, tá? Ele era primo. Judas Tadeu era primo de Jesus, certo? Não sei se por parte de São José ou se por parte de Maria Santíssima. Estudos dizem que Maria teve uma irmã. E estudos dizem que Maria era filha única. E que já nasceu na velhice de São José e Santa Ana. Então, para evitar essa loucura, tanto faz se era primo por parte de mãe ou por parte de pai. Judas Tadeu era primo de Jesus, né? E não irmão, tá? Jesus não teve irmão de sangue, não, tá? Jesus é filho unigênito de Deus e único de Maria Santíssima. Mas, enfim, ficaram contentes quando Judas apresentou Jesus a eles, propondo entregá-lo em troca de dinheiro. Porque na mente dos doutores da lei é isso que tem que funcionar. Isso não é de agora, não. Se você vê agora essas histórias aí que passam nos jornais, muita gente com dinheiro na cueca, com dinheiro na mala, com dinheiro debaixo da cama, com dinheiro em paraísos fiscais. Se admire não, que no tempo de Jesus já tinha essa parafernália todinha. Se admire não. Isso aí, ó, vem de muito, muito tempo, né?
Então, os personagens históricos que aparecem na narração da sua paixão e morte, Anás e Caifás, né? Anás era genro de Caifás, né? Pilatos e Herodes atestam quanto imoral e ilegal foi o seu julgamento por parte dessas pessoas. Os sumos sacerdotes por ódio e Pilatos por medo de perder as boas graças do imperador. Pilatos era subalterno de César, ele era um governador ali naquela região onde Jesus habitava. Então ele estava entre a cruz e a espada ali, ele queria agradar, ele até reconhecia que não havia maldade nenhuma, crime nenhum em Jesus, mas entre Jesus, né, e o poder de César, ele preferiu entregar Jesus à morte, né? Então foi um julgamento extremamente injusto, mas que Jesus sabia que ia passar. Jesus não estava enganado. Jesus sabia de tudo. Desde menininho. Ele sabia o que ele ia passar, né? Então, ao ser executado, porém, Jesus deixou 2 magníficos exemplos da grandeza de seu coração de homem-deus.